Olá, gente, olha só, agora é a aula 2 de figuras de linguagem, nós vamos encerrar, não é? Vamos conhecer aí 8 figuras de linguagem importantes. Na aula 1 nós estudamos 4 e agora vamos estudar mais 4 figuras de linguagem. Olha só, primeira figura dessa aula 2, eu queria chamar a atenção para a hipérbole. Ô Johnston, quando é que eu tenho uma hipérbole numa frase? É quando você encontrar exagero, hipérbole é exagero. Olha só, chorei um rio de lágrimas, é muita coisa, não é? Para dizer que está triste. Não tem condições de você chorar um rio de lágrimas. E hipérbole, gente, nós cometemos todos os dias. A gente chega em casa cansado um pouquinho do trabalho e já diz que está o quê? Morrendo de fome, morrendo de sede. Isso é um absurdo, isso aí é uma hipérbole e a gente comete diariamente. Olha outra figura de linguagem importante, sinestesia. Eu posso afirmar para você que é a figura de linguagem que mais reprova nos concursos vestibulares. Quando eu falo reprova, é a figura de linguagem que as pessoas não conseguem muito identificar. Cobra coloca metáfora, antíteses, mas muita gente, muita mesmo, não sabe nem o que é sinestesia. Então olha só, gente, sinestesia é uma figura de linguagem que vai remeter, certo, aos 5 sentidos. Visão, tato, olfato, audição. É quando houver mistura de sentidos, mistura de características em pelo menos 2 sentidos. Nós vamos entender na prática com essa frase. Olha só, adoro aquele perfume doce. Você vai entender claramente, porque olha só, gente, perfume remete a olfato, doce, paladar. Ou seja, eu atribuí uma característica do paladar ao olfato. Eu falei que o perfume ele é doce. Ou seja, o que existe aqui é uma mistura de sentidos. Eu atribuí característica de um sentido a outro. Obviamente, essa figura de linguagem é chamada de sinestesia. Tenham muito cuidado com essa figura de linguagem que pouquíssimas pessoas conseguem perceber. Olha a 7ª figura de linguagem importante que você deve dar uma analisada aí e conseguir identificá-la para gabaritar as provas de figuras de linguagem. Olha só, metonímia. Johnston, alguns professores já me falaram, e eu já ouvi falar que metonímia é a figura de linguagem maior que tem, assim, com mais características. É verdade? É. Gente, metonímia é sempre que eu trocar a parte pelo todo, é sempre que eu trocar o autor pela obra. Vamos dar uma analisada aqui, olha só. Cansei de ler Machado de Assis, é uma metonímia. Porque na metonímia eu troco a obra pelo autor. Ninguém lê Machado de Assis. A gente faz leitura da obra de Machado de Assis. É quando a gente troca a parte pelo todo, é quando a gente troca a marca pelo produto. Quando a mãe da gente diz, menino, vai comprar Bombril, ninguém compra Bombril, nós compramos lã de aço. Quando alguém diz, eu adoro usar Omo nas minhas roupas, Omo é a marca. Nós gostamos de usar sabão em pó da marca Omo. Então assim, é essa troca, de uma coisa por outra. O autor pela obra, a marca pelo produto, a parte pelo todo, o efeito pela causa. Sócrates tomou a morte. A gente não toma a morte. Essa ideia de tomar nesta frase remete a veneno que causou a morte. A causa pela consequência é outro exemplo de metonímia. Digamos que de fato seja a figura de linguagem com o maior número de características, mas você vai entender bem quando estiver praticando nos exercícios, tá certo? E a última figura de linguagem que eu queria chamar a atenção, que é importante, que sempre cai, é eufemismo. Ô Johnston, é difícil encontrar eufemismo? Não. Gente, eufemismo está sempre ligado à suavização da expressão. Existem pessoas que têm que ter cuidado, existem pessoas que têm o cuidado de falar para não magoar outras pessoas e tal. Esse cuidado, essa forma de se expressar, essa amenização de determinadas expressões, dá-se o nome de eufemismo. Vamos conhecer um exemplo? Olha só. Ela vive de caridade pública. É a mesma coisa de dizer que ela vive de esmolas, não é? Mas dizer que fulano vive de esmolas é algo realmente constrangedor. Então olha uma frase mais elegante. Ela vive de caridade pública. Ô Johnston, me dá outro exemplo de eufemismo? Olha só. Quando alguém diz, fulano encontrou-se com Deus, para não dizer que fulano morreu. Ô Johnston, não é a mesma coisa? É, mas é mais forte falar que fulano morreu, né? Fulano foi assassinado. Não, fulano encontrou-se com Deus. É uma forma de você suavizar a expressão. Vamos dar uma revisada rápida nessas 4 figuras de linguagem. Olha só, gente. Hipérbole remete a
exagero. Todas as palavras com tom de exagero, não é algo surreal, a gente joga para hipérbole, tá? Johnson, o que é sinestesia? É aquela mistura de sentidos. Tato, visão, olfato, audição e paladar. Se eu pego uma característica da visão e jogo para o tato, isso é sinestesia. O exemplo que eu dei foi: adoro aquele perfume doce. É um exemplo de sinestesia, certo? Olha só, metonímia é o que a gente encontra mais características, né? É quando eu troco a marca pelo produto, o autor pela obra, a parte pelo todo, a causa pela consequência. Então tem que ter cuidado com essas trocas da metonímia, tá certo? E eufemismo é a suavização da expressão. Gente, abraço e até a próxima aula.